I'm sorry, I'm confused as to the relationship here. I mean, what is he, your ward? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas dos 10 melhores momentos de Tony Stark e Peter Parker. Thank you. Yeah, we don't really need to start a conversation. Okay. Nessa lista, nós vamos relembrar os momentos em que a relação de mentor e pupilo entre Tony Stark e Peter Parker mostrou ser realmente especial. E aí, qual desses momentos você acha mais emocionante? Conta pra gente nos comentários. Número 10. Homem de Ferro salva a vida do jovem Peter Parker. Homem de Ferro 2. Embora Peter tenha estreado como Homem-Aranha em Capitão América Guerra Civil, a sua primeira aparição cronológica foi na Stark Expo. We got trouble. Quando os drones Hammer, controlados por Ivan Vanko, espalham o caos, um jovem e corajoso Peter aparece na multidão, pronto para enfrentá-los. Por sorte, o Homem de Ferro chega a tempo para salvá-lo e até dá crédito ao garoto por derrotar o inimigo. Esse momento inspira Peter a se tornar um herói e marca o início da sua admiração por Tony Stark. Nice work, kid. É ainda mais emocionante perceber que Tony foi a razão pela qual o Homem-Aranha existe, tornando esse confronto com o Drone Hammer o primeiro momento em que essa dupla de heróis lutou lado a lado. Número 9. Tony recruta Peter para sua equipe, Capitão América Guerra Civil. Os acordos de Sokovia dividem os Vingadores em dois lados, e Tony percebe que precisa de um elemento surpresa para enfrentar a equipe do Capitão América. I have an idea. Me too. Where's yours? Downstairs. Where's yours? Com isso em mente, Tony descobre que Peter é o Homem-Aranha, um jovem herói que já tinha chamado a sua atenção. Quando Peter chega em casa, dá de cara com Tony Stark, que além de encantar a sua tia, oferece a ele uma bolsa das indústrias Stark. Let me just stop you there. Yeah. Is this grant, got money involved or whatever? No? Yeah, it's pretty well funded. Wow. Look who you're talking to. Os dois mostram uma química imediata, trocando piadas, com Tony brincando sobre a natureza estranha dos poderes de Peter. Apesar do tom descontraído, Tony deixa claro que Peter pode fazer muito mais do que apenas ajudar a vizinhança, marcando oficialmente o início da relação de pai e filho entre eles. I'm gonna sit here so you move the leg. Got a passport? Número 8. Peter dá um abraço em Tony. Homem-Aranha, de volta ao lar. Peter sempre quis uma figura paterna, e depois de provar o seu valor contra a equipe do Capitão América, ele acredita que finalmente encontrou isso em Tony Stark. A viagem de volta para casa mostra bem a dinâmica dos dois, com Tony entrando na brincadeira do vídeo de Peter e adicionando o seu próprio toque de humor. Hey May, my gosh, wanted to tell you what a incredible job your nephew did this weekend at the Stark internship retreat. Encantado pela generosidade de Tony e pelo traje de Homem-Aranha que ele recebe, Peter fica empolgado em ter a atenção de Tony e não está pronto para se despedir. Don't do anything I would do, and definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. A troca de piadas entre eles chega ao fim quando Tony dá a sua bênção para que Peter continue sendo o Homem-Aranha. Mas Peter acaba interpretando a despedida de Tony como um gesto de carinho. That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Bye. Embora seja um momento meio embaraçoso, ele mostra o quanto Peter busca a aprovação de Tony. Número 7. Tony pede a Peter para se juntar aos Vingadores. Homem-Aranha de volta ao lar. Peter acredita que precisa provar a Tony que pode ser um verdadeiro super-herói e faz de tudo para conseguir isso. Depois de derrotar o Abutre, ele finalmente impressiona Tony o suficiente para ser convidado a se juntar aos Vingadores. No entanto, Peter percebe que não precisa lutar contra o mundo para se provar e que Tony o aceita do jeito que ele é. Apesar de ter organizado uma grande recepção da imprensa para celebrar a chegada do Homem-Aranha e preparado um novo traje para o seu pupilo, Tony respeita completamente a decisão madura de Peter. Last chance, yes or no? No. Okay. It's kind of a Springsteen-y, working-class hero vibe that I dig. Curiosamente, isso leva Tony a finalmente pedir Pepper em casamento, fazendo de Peter a razão pela qual o casal, que estava junto há tanto tempo, finalmente se casou. Pat, you still got that ring? The engagement. Are you kidding? I've been carrying this since 2008.
Número 6. Tony integra Peter aos Vingadores. Vingadores Guerra Infinita. Embora Tony tenha mandado Peter ficar de fora da nave de Ebony Maw para sua própria segurança, ele fica surpreso quando o garoto retorna pouco depois. What the? I know what you're gonna say. You should not be here. I was gonna go home, I don't wanna hear but it. it was such a long way down, and I just thought about shooting. And now the I leg gotta hear to it. Peter se recusa a deixar Tony e o convence de que pode ajudar. E no fim, ele tem razão, pois os dois salvam o Doutor Estranho usando o plano de Peter. Your powers are inconsequential compared to mine. Yeah, but the kid's seen more movies. Percebendo que Peter está pronto para enfrentar ameaças de nível universal, Tony decide que é hora de oficialmente integrar o seu protegido aos Vingadores. O fato de Tony considerar Peter digno de ser um dos heróis mais poderosos da Terra, com certeza torna esse o seu momento de maior orgulho e o dá forças para enfrentar a ameaça de Thanos, com Tony ao seu lado. You're an Avenger now. Número 5. A parceria de Homem-Aranha e Homem de Ferro contra a Ordem Negra. Vingadores Guerra Infinita. Nos eventos de Vingadores Guerra Infinita, a relação entre Peter e Tony já teve tempo suficiente para se fortalecer, e eles aprenderam a lutar juntos. Quando os filhos de Thanos, a Ordem Negra, invadem a Terra para recuperar a Joia do Tempo, o Homem de Ferro tenta impedi-los, mas encontra Anão Negro forte demais para lidar. Hey, man. What's up, Mr. Stark? Kid, where'd you come from? A field trip. É nesse momento que o Homem-Aranha chega para equilibrar a luta, com os heróis se unindo para enfrentar a ameaça. Fiel à sua dinâmica, os dois ainda encontram tempo para trocar várias piadas durante a batalha, tudo enquanto estão perfeitamente sincronizados. Guy's problem, Mr. Stark. He's from space. He came here to steal a necklace from a wizard. A lealdade absoluta de Peter a Tony o faz seguir Ebony Maw até o espaço, enquanto Tony retribui o favor, salvando a sua vida com o traje do Homem-Aranha de Ferro, e os dois deixam a Terra juntos. Mr. Stark, it smells like a new car in here. Número 4. Tony ensina Peter como ser um herói. Homem-Aranha de volta ao lar. Embora tenha boas intenções, Peter invade o traje do Homem-Aranha que Tony lhe deu para enfrentar missões mais perigosas. No entanto, durante a luta com o Abutre em uma balsa, ele quase perde a vida, até que o Homem de Ferro aparece para salvá-lo. Is everyone okay? No thanks to you. Decepcionado com a imprudência de Peter, Tony repreende o seu protegido para ensiná-lo sobre a responsabilidade de ser um herói e decide pegar o traje como punição. Mais importante ainda, ele tenta fazer Peter entender que o seu valor não depende do traje de herói. Please, 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 Mr. Let's Stark, have it. you don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Apesar de dar uma dose dura de amor, Tony reconhece o seu instinto paternal por Peter. É emocionante ver que, mesmo de forma simples, ele acaba comprando roupas novas para o garoto, por mais clichê que isso possa parecer. I don't have any underclothes. Okay, we'll sort that out. Número 3. Peter diz a Tony que não quer morrer. Vingadores Guerra Infinita. Os esforços dos Vingadores em Titã são em vão, pois Thanos consegue completar o estalo, apagando metade de toda a vida no universo. You should have gone for the head. Como Tony não sabe do estalo quando ele acontece, ele assiste em choque enquanto todos começam a desaparecer bem diante dos seus olhos. Infelizmente, o maior medo de Tony se concretiza quando ele percebe que Peter também está prestes a morrer. I don't want to go. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Sem entender o que está acontecendo, Peter implora ao seu mentor para salvá-lo de alguma forma, e mesmo na morte, ele pede desculpas por decepcioná-lo. O mais doloroso é que Tony espera morrer ao lado de Peter, mas tem que lidar com o fato de que viverá sem ele. Essa separação devastadora se torna o maior arrependimento de Tony, que continua a lamentar a perda de Peter por muitos anos. Lost the kid. Tony, we lost. Número 2. O adeus de Peter a Tony. Vingadores Ultimato. O reencontro de Tony e Peter é interrompido de forma dolorosa quando chega a hora de Tony morrer. Sem outra maneira de derrotar Thanos, a não ser usar as Joias do Infinito, Tony salva o universo, mas paga o preço com a sua vida.
Em seus momentos finais, os amigos de Tony chegam para se despedir, com Peter achando essa perda difícil de aceitar. Chateado e desolado pela condição de Tony, ele tenta se convencer de que Tony vai sobreviver, até que finalmente aceita que a morte dele é inevitável. Hey, Mrs. Stark, can you hear me? It's Peter. We won. Considerando quantas pessoas Peter já perdeu na sua vida, a morte repentina da sua figura paterna o atinge profundamente, especialmente porque a sua relação com Tony é rompida logo após a reconciliação. No entanto, fortalecido pelas lições de vida de Tony, Peter encontra coragem para comparecer ao funeral do seu mentor e prestar a sua última homenagem. Antes da gente continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e já ativa o sininho para também não perder nenhum vídeo novo. Número 1. O primeiro abraço verdadeiro de Peter e Tony, Vingadores Ultimato. É só graças ao lembrete do vínculo com Peter que Tony decide seguir em frente com um plano para reverter o tempo. Depois que o Hulk consegue trazer todos de volta, Tony parte para a batalha contra Thanos, sem saber da ressurreição de Peter, até que os dois se encontram por acaso mais uma vez. Holy cow! You will not believe what's been going on. Embora Peter não perceba que já se passaram quase 5 anos desde a última vez em que se viram, Tony se emociona e é tomado pela felicidade. Abraçando Peter em um longo e esperado abraço, pai e filho se encontram no meio da batalha, reconhecendo o amor que têm um pelo outro. He was like, "It's been 5 years. Come on, they need us." And then he started doing the yellow sparkly thing that he does all the time. What are you doing? E embora Peter nunca descubra que foi por causa dele que Tony salvou o universo, ele tem a chance de vivenciar o carinho genuíno de um pai, algo que ele sempre quis. Oh, this is nice. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.